Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aqui novamente, nos acompanhando, não é? Nós estamos estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, estamos na carta de Filipenses, chegando ao final hoje, não é? Há muitos meses aqui em Filipenses e foi uma companhia muito boa, não é? Nós vamos ver os últimos versículos dessa epístola aqui. Você que me acompanhou desde o início, quero que você comente aí embaixo se você acompanhou todos os estudos de Filipenses. Você que está aí desde o começo, quero saber quantas vezes você esteve conosco aqui nesse estudo. Se você viu tudo, certamente deve ter aprendido grandes lições para a vida cristã aqui nessa epístola. Para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. Te convido a me acompanhar, vamos para mais um estudo. Nós estamos então chegando nos últimos versículos desta epístola. Paulo vai concluindo então essa carta magna da alegria, como nós falamos. Paulo deu ênfase na alegria do cristão, mesmo em tempos tão conturbados como ele e a própria igreja de Filipos estavam passando. Essa carta, um monumento formoso da providência divina, e Paulo, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas. Você vai ver o verso 21, Paulo dizendo: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. E ele invoca no verso 23 a graça do Senhor Jesus sobre eles. Paulo vai dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E Paulo, ainda como um evangelista que ele dá os relatórios dos milagres, da pregação do evangelho, daquilo que está vendo como resultado, né, o fruto do trabalho. No verso 22 ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo estava preso em uma prisão romana. E Paulo traz aqui um resultado para mostrar para os irmãos: olha, aqui na casa de César tem irmãos agora, tem cristãos salvos. Que coisa preciosa. Essa referência, essa expressão onde Paulo se refere aos da casa de César, ele não se refere necessariamente aos familiares do César, não é? Do imperador, mas a todas as pessoas que estavam ao serviço do imperador, os departamentos domésticos, não é? Administrativos, aquela da casa imperial. Esses eram os membros da casa de César que havia se convertido a partir do testemunho de Paulo ali na prisão em Roma. Paulo transformou a sua prisão num campo missionário. Paulo aproveitou aquela circunstância e os frutos apareceram mesmo entre as circunstâncias. Louvado seja Deus, porque esse texto nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Paulo, mesmo preso, Paulo estava trabalhando e fazendo da sua prisão um campo missionário, fazendo ali de onde ele estava um lugar para testemunhar do evangelho, e vidas foram salvas a partir do testemunho do missionário. Ele ensina que o reino de Deus não existe no reino de Deus lata de lixo, não existe no reino de Deus coisas descartáveis, sem necessidades, não é? Há muitos santos, até mesmo na casa de César, Paulo retrata aqui nesse versículo. Ali que era um lugar de traição, ali que era um lugar de opressão, lugar de violência. Muitos poderiam pensar que o evangelho jamais chegaria lá na casa do César. Mas Paulo teve o privilégio de ganhar pessoas para Cristo ali, mesmo estando algemado. Como é bom saber, e Paulo nos ensina aqui, que nós precisamos aproveitar as oportunidades que estão ao nosso redor. Paulo poderia simplesmente dizer: vou esperar ser liberto para depois continuar meu trabalho missionário. Mas Paulo, mesmo preso, ele faz o seu trabalho, ele entende que a prisão era um campo missionário para ele. Ele entendeu, aproveitou as oportunidades e os frutos surgiram mesmo ali na cadeia.
Louvado seja Deus por isso, não é? O cristianismo, ele penetra em todos os lugares, até mesmo nos círculos de servidores palacianos. O evangelho chega ali. Ali naquele lugar onde muitos adoravam o imperador como se fosse o próprio Deus. Paulo oferece as boas novas de salvação para aqueles que estavam ali. E eles agora fazem parte da família da fé. Meus irmãos, somente a eternidade vai revelar grandes bênçãos que vão emanar da vida daqueles que se dedicam a Cristo, mesmo em lugares, em ambientes tão mundanos. Que nós possamos ser instrumento de bênçãos aonde estivermos. Você que me acompanha aí, talvez vive num ambiente difícil, talvez no trabalho, talvez na família, na vizinhança, na escola, talvez num ambiente carregado, difícil. Testemunhe aí, seja instrumento de bênção aí, transforme esse lugar, seja um missionário aonde você estiver. Tenho certeza que Deus tem um plano para a sua vida. Você não pode deixar se contaminar, você precisa ser luz no meio das trevas. Que Deus possa te abençoar. E lembre-se de uma coisa, Deus abre portas e nós precisamos entrar por elas. Deus aponta o caminho e nós devemos seguir por eles. Deus põe diante de nós oportunidades, mas nós devemos aproveitá-las. Deus prepara e nós precisamos abraçar as oportunidades e viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora. É sempre bom ter você aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.